Então vamos lá, gente. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Abra comigo em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26, nós vamos fazer, nesse primeiro momento, só finalizar a última aula que nós tivemos, que foi sobre a antropologia, tá? A ciência que estuda o homem. Sempre lembrando que a humanidade, o homem, quando eu digo homem e humanidade, do ponto de vista da Bíblia Sagrada, tá? Então, a antropologia bíblica seria o termo mais correto, ou a ciência que estuda o ser humano segundo a palavra de Deus. Então vamos lá, aqui Gênesis 1, 26 é o início de tudo, a criação do homem, e a partir daqui nós vamos ler dois trechos da Bíblia. Primeiro esse aqui. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-as, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, em quem há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. E aí, para finalizar o 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e houve o sexto dia. Tá? Vou só enfatizar o 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Aqui é aquela ideia que eu falei para vocês na última aula sobre a imago Dei, a imagem de Deus. Aí tá númerozinho tá baixo, tá aí, beleza, tá. Então, é o que nós cremos, tá, gente? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pode se sentar, queridos. Amém? E Deus os criou macho e fêmea. Não tem sexo intermediário, não existe, né? Para Deus, outra coisa a não ser homem, mulher, macho e fêmea, varão, varoa, esposo, esposa e etc. Tá? Então, isso aí está bem claro aqui, desde o início do Gênesis, quais são os dois gêneros que existem, quais são as duas questões sexuais, né? Macho e fêmea. Desde o início, Deus deixou muito claro. Mas o mais importante é, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Outro trecho que eu quero ler com vocês é Romanos 8. Oi, queridos, tudo bem? Romanos 8. Romanos 8, 29. Nossos aluninhos preciosos. Vamos lá, Romanos 8, 29. Diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, Romanos 8, 29, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha a palavra imagem de novo, que remete ao quê? Lá o projeto original de Deus, que é o Gênesis. Imagem e semelhança lá. Aqui aparece de novo a questão da imagem. E a referência dessa imagem é o Filho, com F maiúsculo. Ou seja, uma referência a quem, gente? Quem que nós temos que ser a imagem e semelhança? Lá no Gênesis de Deus, né? E claro que a gente sabe hoje que é a Trindade bendita, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O verbo está no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, é o Deus Elohim, o Deus triuno, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, criando o homem, lá no início de tudo. E aqui, de novo, Paulo reafirmando a mesma coisa do Gênesis. O projeto original de Deus, nos fazer a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está o eterno propósito de Deus, gente.
o EPD. Esse aqui é um dos versículos mais importantes da Bíblia Sagrada. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a quem? A Jesus. Vamos falar junto? O eterno propósito de Deus, faz assim com a mãozinha, ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, tá? Então isso a gente ensina as crianças desde pequenininho, na salinha da EBD, né? na escolinha dominical, a gente ensina que o projeto de Deus, o sonho de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. É o resgate do projeto do Gênesis, do projeto original, de quando Deus criou o ser humano. Por isso todo ser humano é digno de respeito, de honra, ser tratado com amor, com apreço. Por quê, gente? Porque todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Independente de personalidade, independente de estado mental, social, físico, biológico, todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu faço um mal ou pratico mal contra um ser humano que é a imagem e semelhança de Deus, por tabela, quem é que eu estou afetando ou estou tocando? No próprio Criador. Então, quando eu prejudico alguém, puxo o tapete de alguém, avacalho com alguém, falo mal de alguém, ajo com violência, maltrato alguém, por tabela eu estou, de alguma maneira, ferindo o coração de Deus, o Criador. Porque Ele nos fez, gente, o salmista diz, Ele nos fez como a coroa da sua criação. Um pouco menor do que o próprio Deus, maior do que os anjos, né? Não em poder e em glória, né? Os anjos são muito mais bonitos e muito mais poderosos que nós, mas assim, na escala da criação de Deus, é Deus, né? A Trindade bendita, e os seres humanos, os anjos e os demais animais e seres criados, tá? Então, olha a importância que nós temos no coração de Deus. Isso é muito legal, tá? Então, quero só para terminar esse tema, a antropologia, ou seja, a ciência que estuda acerca das coisas do homem, dentro da perspectiva da Bíblia Sagrada, da teologia cristã. Eu quero começar com algumas frases, tá? Que são importantes. As últimas coisas que nós vimos aqui foi a santificação, o posicionamento. Nós vimos que a santificação é algo posicional, é uma posição que eu tenho em Cristo, que a santificação não acontece do dia para a noite, ela é progressiva. E aí nós aprendemos um pouquinho sobre isso, sobre a santificação posicional, ou seja, o crente é santo em Cristo. Ou seja, enquanto ele estiver em Cristo, ele adquire e permanece numa posição de santificação. Saindo de Cristo, ele perde esse posicionamento, porque a santificação é uma posição. Segunda coisa que nós vimos é que a santificação é progressiva. Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra, a obra de Deus, a ação do Espírito Santo, ele há de aperfeiçoá-lo, olha a santificação aqui, transformação também, pode ser trocado. Ele há de aperfeiçoá-lo até o dia de Jesus Cristo, ou seja, a santificação é um processo contínuo, progressivo na vida do crente, é a transformação na imago Dei, é a restauração da imagem e semelhança inicial lá do Gênesis, através da pessoa de Jesus, da referência de Jesus, da ação do Espírito de Jesus, do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo. Nós progressivamente somos transformados de forma prática pelo Espírito Santo à imagem e semelhança do seu Filho. Amém? Por isso que nós pregamos domingo, né? Sobre a autorresponsabilidade e o domínio próprio. São virtudes que você vê na vida de Jesus. Sim ou não, gente? Você acha que Jesus era imaturo? Você acha que Jesus era irresponsável? Você acha que Jesus transferia a responsabilidade dele para outras pessoas? Não. Ele era autorresponsável e tinha domínio próprio, porque ele foi tentado em tudo, diz a Bíblia Sagrada, porém sem pecado. Ele triunfou sobre o pecado. E por isso ele nos dá poder para vencermos também os pecados. Nessa santificação, que é uma posição em Cristo, nessa santificação que é progressiva,
Mas nessa santificação, a terceira e última coisa que vimos, que é uma luta espiritual. Porque é um conflito com a nossa carne. E carne não é aquele pedaço de carne bovina que a gente faz no churrasco. Carne aqui é a natureza pecaminosa, a inclinação para o mal. Pecado herdado, né? Natureza adâmica, também são todos nomes correlacionados, sinônimos da mesma coisa, que Paulo chama de carne, tá? Só tem que cuidar, gente, porque às vezes a palavra carne na Bíblia é uma referência ao corpo físico. Então, nem sempre a palavra carne é usada como natureza caída, inclinação para o mal, pecaminosa. Às vezes está falando do corpo físico, por exemplo. E o verbo se fez carne e habitou entre... Não está dizendo que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Está dizendo que o verbo de Deus, Jesus Cristo, se fez homem, encarnou, assumiu um corpo físico, humano. Tá? Então a gente só tem que tomar esse cuidadinho quando está lendo a Bíblia. Às vezes carne é uma referência do corpo físico, da corporificação. Palavra difícil de falar. Tá bom, gente? E essa luta entre a carne e o espírito, Paulo fala muito sobre isso em Romanos 8, tá? É meu capítulo favorito da Bíblia, Romanos 8, que fala da vida no espírito, conflito da carne e do espírito e a vitória que nós podemos ter se o Espírito Santo estiver governando e guiando o nosso coração. Olha o que diz um grande teólogo chamado Francis Schaeffer, ele diz: em Cristo somos santos, na prática estamos sendo santificados. Olha que linda essa frase. Em Cristo já somos santos, mas na prática estamos sendo santificados. Então aqui fala das duas coisas, da posição em Cristo, por um lado, e da progressão da santificação. A santificação como uma ação progressiva. Deus agindo no meu interior, no meu mundo físico, espiritual, na minha alma, mas também Deus agindo, eu me rendendo e me entregando à ação de Deus através do seu Espírito. Amém? Quem quer crescer em santidade? Dá um glória a Deus. Lembre-se que fala lá em Pedro também: sede santos, porque eu, Senhor, sou. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ok? Aí falamos sobre a escatologia, finalizamos aqui o destino humano, né? O arrebatamento da igreja, que é o resgate desses santos, está lá em 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. Falamos do juízo final, que é o juízo do grande trono branco, no caso dos ímpios, e o bema de Cristo, ou o tribunal de Cristo, que será um julgamento para os crentes lá no céu, onde receberemos as recompensas celestiais. E falamos também sobre o estado eterno, que é o estado final, profético, a glória, né, que nós chamamos para os redimidos e, infelizmente, para aqueles que afrontarem a Deus, se rebelarem contra Deus, a condenação eterna ou a perdição para aqueles que não foram regenerados. Não se arrependeram e continuaram, né, pecando, errando, não reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Então, é interessante, termino com essa frase: a eternidade revelará o peso da glória ou a tragédia da autonomia humana. O peso da glória está falando de quem, gente? Do ímpio ou do crente? Quem é que tem o peso da glória? O crente. Sim ou não? E a tragédia da autonomia humana? O ímpio. A vida eu quero do meu jeito. Esse negócio de Deus, de seguir a palavra, eu quero viver do meu jeito, eu quero curtir a vida, quem sabe lá no final eu busco a Deus. Autonomia humana, rebeldia, afronta contra o Criador. Ok? Então, infelizmente, a gente sabe que tem isso aí. Então, algumas frases, eu coloquei aqui algumas frases, né? Primeiro de Calvino, em homenagem à nossa querida Edna, cara que eu gosto demais também, já li várias obras de Calvino. Ele diz assim: o homem foi criado à imagem de Deus para espelhar a sua justiça, santidade e sabedoria. Olha que coisa linda, justiça, santidade e sabedoria. Então nós somos criados por Deus para espelhar a sua justiça, a sua santidade e a sua sabedoria. Outra frase de Calvino aqui que eu achei fenomenal: Adão possuía
entendimento límpido, afeto ordenado ao bem e vontade íntegra. Ou seja, antes da queda, Adão tinha um coração sujo ou limpo? Limpo. Puro ou impuro? Puro. Ele era santo. Verdadeiramente santo. Quando é que começou a mancha, né? A sujeira na vida de Adão, gente? A partir do momento que ele escolheu Eva em detrimento da sua relação íntima com Deus. E aqui, claro, não estou culpando as mulheres nem nada, foi um erro de Adão. Ele escolheu a vida independente, rebelde contra uma palavra direta de ordenança e mandamento do Senhor. Você pode comer de tudo, menos da árvore que está no centro do jardim, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Ele foi lá e comeu, tá? Assim como Eva, que primeiramente já havia tropeçado. Então, outra frase tremenda de Calvino, tudo relacionado ao homem, tá? À humanidade. O homem caiu por sua própria vontade, mas só se levanta pela vontade de Deus. Olha só que coisa linda. Então a gente vê que quem começa a ação no homem é o próprio homem? É quem, gente? É Deus. A salvação começa no homem ou começa em Deus? É Deus. Jesus mesmo disse que o Espírito Santo é aquele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Outra frase de Calvino: o homem cai por sua própria vontade. Já falei, mas se levanta pela vontade de Deus. Outra frase: veremos a Deus face a face e a imagem será plenamente restaurada. Então, quando é que nós seremos plenamente restaurados, gente? Aqui na Terra é possível isso? Por quê? Porque o pecado ainda está atuando no mundo, sim ou não? Inclusive em nós, sim ou não, gente? É mais fácil fazer o certo ou o errado? O errado, né? O errado, gente. O errado é só deixar a vida te levar. Vida leva eu, como dizia Zeca Pagodinho, né? É só empurrar com a barriga. Agora, fazer o certo dá trabalho, gente. Porque isso vai contra a nossa natureza caída e pecaminosa. Mas é possível, com a ajuda do Espírito Santo, com a ação divina, com uma conexão com o Criador, fazer aquilo que é certo? Sim ou não? Sim. Por isso nós estamos aqui, buscando a Deus. Amém? Então, toda vez que o homem se desconecta da fonte de todo bem, de toda bênção, de toda força divina, automaticamente ele não dá conta de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, porque ele está desconectado da fonte da vida. Que é quem? O Senhor. Ok? Então, continuando aqui, outra frase dele: o conhecimento de Deus e de nós mesmos estão ligados. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, eu conheço a mim mesmo. Hoje mesmo a gente teve uma aula com o Josadac Lima, é um pastor lá de Curitiba, já escreveu mais de 50 livros, um cara fenomenal. E a nossa aula hoje foi autoconhecimento na vida de um pastor. A gente precisa se conhecer. E como é que a gente se conhece? Na medida em que a gente se relaciona com aquele que nos conhece melhor que nós mesmos. Quem é esse? Deus, Jesus, exatamente. Tá, aí ele fala sobre a graça comum, né, que é uma ajuda na manutenção da sociedade. Esse é um conceito muito importante dentro da teologia. Deus derramou a sua graça sobre os salvos e até sobre os perdidos, gente. Sim ou não? Sim. A graça comum é uma graça que Deus deu a todos os homens, capacidades, né? Capacidades, talentos, dons. Sim, é claro que alguns usam seus dons, seus talentos, suas capacidades, as dádivas divinas para o seu próprio bem, de forma egoísta. Sim ou não? A seu próprio benefício, às vezes até em detrimento de outros. Mas a graça comum de Deus é derramada sobre todos os homens. Jesus falou sobre isso, né? Que o mesmo sol que brilha sobre o justo, brilha sobre o injusto. A mesma chuva que cai na lavoura do ímpio, cai na lavoura do justo. Sim ou não? Sim.
Isso prova que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, com tudo e com todos. Agora, existe uma outra graça, que é chamada de graça salvadora, ou salvífica. Vamos falar junto? Graça comum a todos os homens. Graça salvadora apenas aos eleitos. E quando eu falo eleitos, são os crentes de verdade. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que entregaram verdadeiramente a sua vida a Jesus de Nazaré. Firmaram uma aliança com o Criador. Aí é chamado de graça salvífica ou graça salvadora. Não é todo mundo que tem. Só os crentes usufruem. Então, quem é mais abençoado, o ímpio ou o crente? Do ponto de vista espiritual, sempre é o crente, gente. Do ponto de vista emocional, quem é mais abençoado? O crente ou o ímpio? Hein? O crente. O crente. Emocional. Por quê? O crente tem a vida emocional mais estável, mais próspera do que o ímpio. Por quê? Porque ele peca menos. Só para explicar para vocês, tá? Emoção é uma coisa. Mas no sentido de equilíbrio emocional. Emoção não é uma coisa. Tem coisa que pode ter emoção. Eu não estou falando de todas as emoções, tu tem razão, tá? Tem emoções que são negativas, tem emoções, né? Mas, assim, de forma geral, você acha que o ímpio ou o crente é mais feliz? Vamos pensar nas emoções positivas. É o crente, gente. Sim ou não? A alegria do Senhor é a nossa força. Um exemplo está aqui, ó, o luto, né? O ímpio também vai chorar no luto. O crente também vai chorar no luto, sim ou não? Só que a esperança do crente alimenta a esperança da vida eterna. O ímpio não, ali é o final de todos os homens, tudo acabou, fica arrasado, nunca mais vai ver aquele parente que faleceu. É assim que ele pensa. Gente, a diferença é grotesca do funeral dos dois. Quem crê verdadeiramente em Deus, amor na separação e o coração vai aparentando quando você perde. Se você tem Deus, se você não tiver... É muito mais difícil. Porque a morte hoje, aqui, a questão é uma passagem. Ó, por exemplo, segunda... Você acreditar que ele já está à direita de Deus Pai, né? Isso. Não está pagando por ele. Isso. Segunda-feira, por exemplo, eu fiz um funeral de uma moça de 29 anos que se suicidou. Cara, imagina o ambiente do funeral. Aquela coisa desesperadora. E eu tendo que trazer uma palavra no meio desse caos. Meu Deus, imagina. Eu fiquei sabendo no domingo já. No meio dos cultos ali, eu fiquei sabendo da situação. E já sabia, a pedido dos irmãos, que eu ia ter que estar lá servindo a família, trazendo uma palavra de esperança em meio a essa situação. Foi dificílimo, gente. Mas é possível o crente trazer uma palavra de esperança, mesmo em meio a uma situação dessa? Claro, porque Jesus é a esperança. A menina já se foi. Agora, quem fica é que pode refletir acerca da sua própria vida. Quando é que ela tinha, pastor? 29 anos, cara. Através de remédios e tal. Através de remédios. Uma criança pequenininha, rapaz do céu. Meu Deus. Aí fomos lá, abraçamos a mãe. Orei pelo marido, chorou no meu ombro. Chorou no meu ombro. Ela estava com depressão assim absurda, né? E aí acabou se medicando demais e, infelizmente, tirando a própria vida. Mas assim, gente, é possível o crente reverter aquela situação? Sim, através da palavra. Eu preguei a palavra, chamei a turma à salvação, que entregasse a vida para Jesus, que Jesus é a esperança, que Jesus pode ressuscitar os mortos. Claro que eu não estava falando dela, estou falando de forma geral. Fala. Assim, a gente não sabe em que estado ela faleceu, tá? Se foi num estado de loucura, insanidade, alguma coisa assim, eu creio que é possível, porque os loucos, os que têm déficit cognitivo e as crianças estão debaixo, nós, os teólogos, estudiosos da Bíblia, cremos que estão debaixo da misericórdia de Deus. Agora, se foi uma coisa intencional, afrontosa, uma rebeldia contra o Criador, é dificílimo, praticamente na Bíblia Sagrada não tem, é um passaporte para o inferno. Só que assim, o caso ali a gente não sabe. Então não cabe a nós julgarmos.
A salvação pertence ao Senhor, que avalia todo o histórico da pessoa, toda a história de vida, tudo aquilo que aconteceu a ela, e a gente tem que confiar e saber, à luz da palavra, que o nosso Deus é justo juiz de todos, tá? Então eu nem toco nesses assuntos, eu só falo sobre a salvação, vida eterna, o céu. Falei que Jesus queria nos levar para lá, não toquei no assunto ali para não ofender a família, ferir. É tipo da situação delicadíssima, gente. Tem que ter um cuidado quando você vai pregar nesses ambientes, você não imagina. Até nós que somos experimentados, a gente fica tenso. Porque às vezes uma palavra mal colocada lá já ofende todo mundo que está ali, principalmente a família. É dificílimo, mas Deus deu graça, as pessoas entregaram a vida para Jesus. Aí dou sempre a referência da igreja aqui. Então é possível tirarmos do caos esperança, sairmos da crise, né? Ajudarmos as pessoas no momento de dor, de fragilidade, é possível. Então falei sobre a graça comum, tá? Aí ele fala sobre graça comum, Calvino. Ele fala que nós temos restos da imagem de Deus na humanidade, nos seres humanos. Por isso o ser humano tem razão, capacidade cognitiva, por isso o ser humano tem capacidade artística, por exemplo. Por isso ele tem uma justiça natural, no sentido de que cada ser humano tem um senso de justiça interior, uma espécie de moralidade interna. Sim ou não, gente? Todo ser humano sabe quando faz certo, quando faz errado, o que é justo, o que é injusto, o que é puro, o que é impuro, o que é... Sabe? Não tem como, gente. O ser humano sabe. A lei de Deus, Romanos 2, foi inscrita no nosso coração, no nosso interior. Quem teve acesso à palavra de Deus será julgado pela palavra de Deus. Quem não teve acesso à palavra de Deus vai ser julgado segundo a lei de Deus inscrita nos nossos corações. Que lei é essa, gente? A nossa consciência. Fala comigo, a minha consciência é a lei de Deus inscrita no meu coração. Tá? Então quem teve acesso à palavra vai ser julgado pela palavra. Quem não teve acesso à Bíblia será julgado através do quê? Da lei de Deus inscrita nos corações. Fala, meu querido, quanto tempo! Tem, claro, aqui sempre cabe mais um. Mudamos de lugar, nós fizemos a salinha do professor Raimundo aqui. Ficou legal aqui, né, gente? O que vocês acharam? Fica mais pertinho, né? O ar-condicionado aí. Fala. Fala. A gente dá desculpa porque ele mora muito longe. É, verdade. Não, aí, ó, chegou atrasado porque tava tomando sorvete esse menino. Sapeca. Não, tá funcionando lá. Eu passei pra cá pra gente ficar mais pertinho. E por causa do ar-condicionado fica mais geladinho aqui. Mais calor tá? humano, irmão. É, exatamente. E como a nossa turminha não é muito grande, dá pra fazer aqui até umas 12, 13 pessoas, dá. Tranquilo. Até botei as cadeirinhas ali, tá? Alguns meninos não vieram da turminha ainda, porque estão preparando o evento da mulherada no sábado, da Larissa e tal, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, gente. Então, restos da imagem de Deus tem no homem, sim ou não? Sim. Como é que se chama isso? Graça comum. Outra coisa, o freio ao pecado. Deus também derramou como graça comum entre os homens, é o que Calvino falava, eu também creio. Por isso o homem estabelece leis, por isso Deus deu capacidade aos seres humanos de criar governos, e Deus, além disso, colocou a consciência humana no coração dos homens, como eu falei. Tudo isso é a graça comum de Deus. E também estabeleceu limites, gente, aos seres humanos. A gente não tem um poder ilimitado. Nem nós, nem os animais, nem nenhuma criatura. Sim ou não, gente? Sim, a gente tem limites. Deus estabelece limites. Então a graça comum não regenera, mas refreia o caos. É o que Calvino dizia. Vamos falar junto? A graça comum não salva, não regenera, mas refreia o caos. E o caos aqui é em que sentido, gente? O que produz o caos na humanidade? Pecado. Exatamente, o pecado. O que bagunça a ordem de Deus da criação? O pecado, a queda. Tudo estava lindo, equilibrado, lindo, maravilhoso no Éden, sim ou não?
Quando o homem caiu no pecado, a natureza foi modificada, a natureza humana, tudo começou a ser transformado para pior, o caos. Então, como eu falei domingo, né? A história humana cristã, aqui nós estamos falando da cristã, tá? Ela se resume em 4 tempos, em 4 momentos. A criação, a queda, a redenção em Cristo e a glorificação, que é a volta de Jesus, ou também chamada de consumação. Vamos falar junto? Criação, queda, redenção e glorificação, ou consumação. Tem alguns teólogos que usam o termo consumação, tá? São os 4 momentos na vida do crente. Deixa eu perguntar, a criação sua, quando é que começou? Nascimento, quando você foi gerado no ventre da sua mãe. Onde é que está isso na Bíblia? Salmo 139. Quando você era uma substância ainda informe, eu te teci no ventre da tua mãe. Então está tudo ali no Salmo 139. Sim ou não? É lindo, né? Se lembra chamar de Jeremias também? Te chamei por profeta, desde o ventre da tua mãe. Então nós vemos um Deus que nos cria desde o ventre das nossas mães. Fomos criados. E a queda? Quando é que acontece na nossa vida? A partir do que começa a queda na nossa vida? A partir do primeiro pecado. Sim ou não? E ali, até quando, gente? Que daí entra o terceiro momento, a redenção. Mas aí o primeiro pecado, desculpa aí. Fala. Ele é considerado depois de uma certa idade. Sim, exatamente. Só que a gente já nasce no pecado. Lembre-se disso, a gente já nasce afetado, na semente do pecado. Mas realmente, se a gente for cronologicamente, no primeiro erro ou falha, geralmente já em idade infantil, a gente não tem a responsabilização pelo pecado, mas já começa a conta do pecado. No primeiro pecado, e a partir dele começa a queda do homem. Na verdade, a gente já nasce na queda, porque a gente nasce com a semente do pecado, a natureza adâmica. Fala. Já ouviu isso também? Já, muito. Não, e tem gente que se ofende. E tem gente que se ofende quando a gente fala que as crianças também pecam. Porque diz, não, a criança é um ser inocente. Uma vez eu falei para um pai, né? Estava explicando a teologia e tal. E aí, tentando explicar para ele, ele se ofendeu. Não, mas a minha filha, meu Deus, é inocente, é público, tinha uma filhinha pequena, né? Aí eu tive que dar um exemplo. Falei, irmão, bota a tua filha com uma outra menina dentro de um quarto, joga um brinquedo no meio. O que vai acontecer com a tua filhinha que é tão pura e inocente como você está falando? A primeira que pegar o brinquedo vai dizer, é meu. Olha o egoísmo aí. E a segunda que tentar pegar o brinquedo, a tua filha ou a outra vai empurrar ela e dizer, não, sai daqui, é meu. Eu peguei primeiro. Então você já observa que nas crianças, desde tenra idade, o mal já está ali. Não existe ainda a responsabilização. Eu creio que a partir dos 12, 13 aninhos ali, que começa a responsabilização na vida de um adolescente que se torna um futuro adulto ali, um jovem, um mancebo, né, como diz a Bíblia. Não, eu acho que é nessa faixa, tá? Por isso que os judeus consideram o bar mitzvah, né, a partir dos 12 anos. Por isso que a maioria dos países considera, né, crime a partir dos 13, 14 anos. A Argentina agora passou para 14 anos. O Brasil que é uma vagalhação, né? Total, fala. Nessa visão que algumas denominações aceitam... Questão do batismo. Sim. Alguns usam essa referência judaica dos 12 anos, o bar mitzvah, que acontece para o homem e também para a mulher. De forma diferente, mas acontece também. Para os dois, que é para o judeu, que é a nossa referência, né? Vamos dizer assim, nós viemos do judaísmo, então a gente tem bastante influência disso, né? Dos 12, até os 12 anos é considerado criança. A partir dos 13 anos, aí tem essa transição, que é feito toda uma transição, né, dentro da sociedade. O menino já tem que conhecer partes do Pentateuco, tal, fazer todo um ritual ali dentro da sinagoga e tal, e aí provar para a sociedade judaica, para a sociedade ali israelense, que ele já tem capacidade de discernir o texto sagrado entre o bem e o mal, e entra então na fase mancebo, jovem, juventude, né, adolescência para nós, do mundo ocidental.
já de forma consciente dos seus erros e das suas falhas. Tá bom? Todo mundo entendeu? Fala. Não, só para complementar, essa questão é muito polêmica, né? Sim. A criança, que idade que é, uns falam tal idade, outros falam outra. E lendo sobre isso, eu achei muito interessante no texto falar do bebê, Certo. que é o id. O id, para quem não sabe, na psicanálise, na psicologia, eu acredito também, é prazer. Tem o id, o ego e o superego. Nossa, muito interessante estudar sobre isso. A criança ao mamar, se você recusar, ela vai chorar. Às vezes até mordeu o peito da mãe. E morde o peito também. De raiva. Ali você já começa a ver os sinais. Você falou primeiro que é isso que eu ia falar. Porque, e se demorar muito, não é só exatamente morder o peito. Ele quer a questão de querer na hora que ele quer. Porque ele vai vendo, ou acordar, ele quer ser colocado nos braços, né? Isso já é um sinal de que ele, embora é um inocente, entre eu acho que mas já são sinais de rebeldia, sinais de autonomia, independência, buscar o prazer. E aí a mãe ali tirando do seio, mesmo que ele chorando, botando na caminha, mesmo que chorando para ele dormir, já está ensinando na criança o quê? Colocar limites, saber que não é do jeito dele, o mundo não é como ele quer. Então, essa relação, tem uma autora, uma psicanalista, que é uma das discípulas de Freud, chamada Madeleine Klein. Ela que fez essa teoria da relação do seio da mãe com a criança. Como é importante os 3 primeiros anos ali da criança nessa relação seio da mãe com a bebezinha ou com o bebezinho, nessa primeira relação de afeto, colocando limites, ao mesmo tempo acalentando, trazendo para perto, amando a criança. Isso é fenomenal, tá? Tanto é que alguns países têm essa teoria da Madeleine Klein, que é uma das discípulas de Freud, dentro da psicanálise, psicologia, que dão por exemplo, no Brasil é 6 meses, né, de período onde a mãe tem, como é que se chama? Licença maternidade. No Canadá é 2 anos a licença maternidade. E justamente por causa dessa teoria da Madeleine Klein. E na Alemanha é 3 anos. 3 anos. Por causa dessa teoria psicológica, da importância da relação mãe-bebê, seio materno, afago, afeto com a criança nas primeiras relações, nos primeiros anos de vida. E é comprovado cientificamente, tá, gente? Que as crianças que têm essa relação de forma saudável, esse acalentamento, esse afeto, esse cuidado ao seio da mãe, no amparo, no braço, né, ali junto ao peito, o carinho da mãe, o carinho materno, faz com que o adulto se torne muito mais saudável emocionalmente, tenha menos sequelas futuras. Isso é comprovado cientificamente, através de pesquisas que fazem através dessa teoria de Madeleine Klein, tá? Quer falar mais uma coisa? Tá? Mas bem lembrado isso aí, foi legal que tu lembrou. Fala. As crianças têm essa naturezinha, né? Sim. Eu não fico abismado. Porque não disse o Deus e o Satanás? Sim. Não tem o céu e o inferno? Sim. Quando nasce, nós vamos ter esses 2 caminhos, né? Vai depender do meu pai, minha mãe, como que eles vão me educar, como que eles vão me encaminhar. Sim. Porque temos 2 lados. A importância da criação dos pais. Deus e Satanás, Sim. o céu e o inferno. Exatamente. A criação dos pais. Eu tenho 2 filhas, um filho, dou glória a Deus, as 2 Isso. estão dentro da igreja. Exatamente. Toca na igreja. Que benção. Amém. Glória a Deus. Isso mostra o quê? Uma boa educação dos pais, tá? Não que não possa acontecer, não que os filhos às vezes... Isso. Às vezes pode acontecer dos filhos tomarem outro caminho, né? Se desviarem, mas os pais nunca devem desistir dos filhos, continuar orando, clamando, ensinando, aconselhando. Por quê, gente? Porque a Bíblia diz isso. Se nós ensinarmos nossos filhos os princípios e valores do reino de Deus, ainda quando for mais velho, jamais se desviará deles, no sentido que, ao final, no mínimo, eles vão cair em si, por mais que às vezes fiquem longe durante um tempo, né, depois voltam, porque os princípios, as sementes foram lançadas. E uma hora vai brotar, tá? Então a palavra de Deus não volta vazia, e a importância de cuidar. Mas vamos voltar para cá, gente, vamos lá.
Implicações práticas aqui desse ensinamento de Calvino, tá? Primeiro, nós temos humildade, gente. Humildade de reconhecer a nossa cegueira é o primeiro passo ao conhecimento de Deus. A cegueira é produzida pelo quê, gente? Na vida do homem. O que produz cegueira no ser humano? Pecado. Isso, mas principalmente isso aqui, ó, o pecado, que é a raiz de todos os males. Quando eu peco, por quê? Porque eu peco. Sim. Porque eu estou fora do caminho de Deus. Exatamente. Aí, mas por isso que ele fala, reconhecer a nossa cegueira é o primeiro passo ao conhecimento. Segundo lugar, gente, a dependência da graça de Deus. Nós precisamos depender de Deus, através da oração, através da submissão às Escrituras. Terceira coisa importante que Calvino falava é o engajamento cultural. Ou seja, um envolvimento na cultura a fim de redimir todas as áreas da cultura, da sociedade, sob o senhorio de Cristo. Nós precisamos de crentes em todas as esferas da sociedade, sim ou não? Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos de crente na política? Sim. Na educação? Sim. Em todas as esferas, gente. E aqui eu não estou falando de partido A, B, C ou D, nada disso. Estou falando de crentes fiéis, obedientes à palavra, homens tementes a Deus, mulheres de Deus. Por exemplo, o índice de corrupção das mulheres é muito menor do que a dos homens, gente. Eu prefiro muito mais ter mais candidatas mulheres, políticas, tementes a Deus, do que homens. Sim ou não, gente? Mas é verdade. Isso é provado cientificamente, Edna. Claro que todos são corruptíveis, tá? Não é uma questão de sexo aqui. Mas dentro da política, elas são muito menos do que os homens. São menos de 1/3 no Brasil. Mas é comprovado cientificamente que o índice de corrupção de mulheres na política é muito menor do que de homens. Fala. O que você quer falar? A questão que eu quero falar não é a questão de mulher ser política, né? Ou mulher ser mais. A questão é o que você falou antes. Sim. Deveríamos ter crentes na política. Sim, é nesse sentido. É nesse sentido. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Sim, sim. E todos os teólogos e grandes teólogos Sim. dizem que, na verdade, os evangélicos, os cristãos em si, todos eles não deveriam se aproximar da igreja, da política. E sim, é claro, orar por eles, procurar, mas política não é uma coisa boa. Não, assim, Edna, não estou falando de brigar por política ou discutir sobre... Não, estou falando de engajamento social. Aqui, ó, o próprio Calvino ensina isso. Ensina que nós devemos ter um engajamento cultural em toda a sociedade. Nas institutas de Calvino, tá? Agora, claro, não é para brigar por causa de política, não, daí eu concordo com você. Não é para brigar nem nada. E nós precisamos de crentes envolvidos nas esferas governamentais, em todas elas. Não por uma questão de poder, de nada, de se achar melhor que os outros, nada disso, gente. Estou falando de homens sérios, mulheres sérias, homens e mulheres piedosos. Porque se os bons não tomarem o lugar dos maus, quem é que vai governar a gente? Os maus. Eles já governam, na sua grande maioria são pessoas más. É nesse sentido. Eu também concordo contigo que a gente tem que orar pelas autoridades e tal, mas creio que crentes que têm um chamado nessa área, por exemplo, eu não tenho. Não tem. Eu não quero mencionar nomes, não é para não dar confusão nem nada. Não, tem, Edna, tem pessoas que são pessoas boas. Não, sim, pode acontecer. Como qualquer esfera, em qualquer esfera as pessoas podem se corromper. Agora, claro, na política a possibilidade disso é muito maior. Sim ou não, gente? É. Mas não que não possa ter. Sim, pode. Ó, vou te dar um exemplo de uma pessoa séria que se engajou politicamente, não a nível partidário político, mas a nível de um engajamento social político que mudou a história dos Estados Unidos. Martin Luther King. Um pastor batista se engajou no movimento dos negros pela liberação civil, que sofriam agravos terríveis os negros. Foi uma participação política de um homem que não se corrompeu. Morreu assassinado, claro, porque todo o sistema é corrompido, aí eu concordo contigo, né? Que não é fácil ser um crente lá dentro, mas o cara entrou para a história. A história dos negros foi modificada
porque um líder cristão ofertou a própria vida no engajamento de algo que libertou os negros nos Estados Unidos. Claro que não totalmente, lá o racismo é sistêmico, é complicadíssimo na sociedade, eles são minoria, né? Pra vocês terem uma ideia, os negros nos Estados Unidos é 15% só. Às vezes a gente pensa que tem muito negro nos Estados Unidos, não, é minoria. Mas o que ele fez, gente, e te dou outros exemplos, tá? William Wilberforce, que foi um político na Inglaterra. Hã? Não, sim, concordo contigo, é uma minoria, concordo com você. Tá, mas é uma opinião sua, Edna. Aí tu não pode usar isso, o que tu acha como lei. Não, sim, mas assim, eu tô te falando que dentro da história da igreja, a história do cristianismo, existiram sim William Wilberforce, por exemplo. Foi o cara que escreveu aquela Amazing Grace, que a gente canta até hoje, aquela música lindíssima. Ele foi um parlamentar londrino, no parlamento da Inglaterra, que foi responsável de sensibilizar os deputados e parlamentares lá ingleses a acabarem com a escravidão no mundo. A primeira nação que acabou com a escravidão no mundo foi a Inglaterra, através de um crente fiel que entrou dentro do parlamento e fez a diferença nos negros, não só da Inglaterra, que era um dos impérios mais escravizantes que tinha na época. Sim ou não? Sim, se você estudar a história, é tudo isso que eu estou falando, tá? Então existem exemplos de pessoas sérias. É que a gente às vezes vê o nosso contexto brasileiro aqui, que é chapiscado de escândalo, de confusão. E eu te entendo, tá, Ed? Mas assim, existem pessoas assim. E nós, cristãos que tiverem um chamado nessa área, devem se envolver sim, porque isso é um mandamento bíblico, em todas as esferas. E obedecer A palavra, a Bíblia diz, seja sal da terra e luz do mundo. Tem que ter na educação. Por que a educação hoje é tão ideológica? Contrária aos ensinamentos da palavra de Deus, na sua grande maioria. Por que as faculdades estão tomadas de ideologia totalmente contrária à palavra? O cristão é ridicularizado lá dentro, em muitos cursos. Porque a gente entregou na mão dos ímpios. E os crentes recuaram, se acovardaram e não assumiram muitas vezes as suas posições. Na educação, só estou te dando um exemplo. O que eu estou falando é real, tá? Mas respeito de opiniões aqui, cada um pensa o que quiser, tá? Só é meu dever ensinar o que nós estamos vendo com Calvino. Calvino é que fala isso aqui. Fala. Na faculdade eu entrei, sempre acabei. Curso de Direito, é encharcado. Não peguei. Ó, meu filho faz curso de Direito, gente, que é um dos cursos mais difíceis para um cristão. Eu tive que conversar um monte com ele. Graças a Deus coloquei ele numa faculdade, numa região onde não sofre tanto agravio dessas ideologias contrárias à palavra, né? Que é de imigrantes ali, alemães e tal, Marechal Cândido Rondon. Graças a Deus, toda hora eu pergunto para ele, eu faço perguntas, eu converso com ele sobre isso, como é que tá, tudo isso. Mas assim, até 1915, tá, gente? Eu estou falando isso aqui com propriedade. A maioria das universidades, os professores eram professores das diversas ciências, mas a maioria deles eram teólogos também. Alguns deles, boa parte deles eram pastores. A maioria das grandes universidades, Cambridge, Oxford, Princeton, as maiores, Harvard, foram fundadas por pastores. Eram institutos bíblicos que se transformaram em universidades. A partir de 1915, o gnosticismo, o ateísmo entrou dentro das faculdades, expulsaram a maioria dos professores que eram cristãos e foram tomados por professores agnósticos e ateus no mundo todo. Foi um movimento ordenado, diabólico, para mudar toda essa geração que a gente está vendo nos dias de hoje. Nós estamos colhendo o resultado disso que nós estamos falando, gente. É claro que cada curso é diferente, né? Principalmente áreas biológicas é mais leve, ciências humanas é pesadíssimo, exatas menos ainda, mas também tem em tudo, gente. Tem em tudo. O ceticismo tomou conta de boa parte das nossas universidades. O combate à fé cristã, a ridicularização da nossa fé, a coisa assim... Eu sei porque eu tive lá dentro, 12 anos, gente. Não estou falando que eu li num livro, eu vivenciei isso.
Eu vivenciei isso que eu estou falando para vocês. Então eu falo com propriedade. Tá bom? Amém? Mas pensem como vocês quiserem, tá? Todo mundo tem liberdade de expor aqui suas opiniões e também pensar. Diferentemente do professor, eu não me ofendo com isso. Você é livre para pensar e ter as suas conclusões, tá bom? E por último, além do engajamento cultural que acabamos de falar, o evangelismo urgente, gente. Evangelizar, entrar em todas as esferas da sociedade, mas também evangelizar as pessoas, porque a esperança do homem é o quê, gente? Olha o que diz Calvino: só o Espírito Santo regenera corações mortos. Só o Espírito Santo. E quem é que carrega o Espírito Santo? Crentes de verdade. Não é crentes nominais, não é aparência de crente. Pessoas sérias que carregam o Espírito Santo, que pregam o Evangelho. São essas que vão levar o Espírito Santo, que é capaz de regenerar os corações que estão mortos. Tá bom? João 3,3 também menciona isso. Então, aí trouxe outras frases de antropologia de um outro grande teólogo brasileiro, que eu gosto muito, uso muito aqui, vocês já ouviram citar várias vezes, que é o Hernandes Dias Lopes. Pastor presbiteriano, é minha referência em pregação, um homem de Deus maravilhoso. Para mim, o melhor pregador do Brasil é ele, tá? É minha referência. Antropologia bíblica é entender que nós somos feitos por Deus, para Deus, e só nele a nossa humanidade floresce. Olha que frase linda, gente. Eu amo esse cara, é demais. A antropologia bíblica é entender que fomos feitos por Deus, para Deus, e só nele a nossa humanidade floresce. Linda essa frase, né? Ó, eu vou dar esse material para vocês, tá? Quem quiser anotar, anota aí também. Outra frase dele, maravilhosa, dentro dessa temática que nós estamos abordando. Sem Deus, o homem não sabe quem é. E a sua ânsia por transcendência torna-se um beco sem saída. O que é transcendência, gente? É aquilo que está para além de nós. Ou sobrenatural, metafísico, espiritual, que é a mesma coisa, tá? Sobrenatural, metafísico, espiritual, é a mesma, são palavras sinônimas e intercambiáveis. Beleza? Vamos lá. Continuando, a cruz não é um fim, mas o recomeço da humanidade como ela deveria ser. Então, tudo começa onde, gente? Na cruz de Cristo. Onde é que nós somos regenerados, purificados, libertos, transformados, curados? É interessante que o pastor Cote, que eu gosto também muito de citar aqui, vocês já viram citar várias vezes, né? Sou fã desse cara também, lá de Curitiba, engenheiro mecânico, diretor da base da Jocum. Ele ensina 11 princípios implícitos na cruz de Cristo. Ou seja, ele pega a cruz de Cristo e tira, à luz da Bíblia, 11 princípios bíblicos, como por exemplo o perdão, a reconciliação, a restauração, a purificação. São todos princípios bíblicos que emanam da onde, gente? Da cruz de Cristo. Porque havia um Jesus crucificado, tirando no submete aquilo que seria nós. Exatamente, exatamente. Então a cruz não é um fim, mas o recomeço da humanidade como ela deveria ser. Porque na cruz é que tem a terceira fase, ó. Criação, queda e redenção. Onde é que aconteceu a redenção, gente? Na cruz de Cristo. E como é que ela começa a se aplicar na minha vida? Quando é que a cruz de Cristo começa a ser vida em mim, em você? A partir de que momento? Do novo nascimento. Que é justamente quando o poder da ressurreição começa a operar em nós. Sim ou não? É dois poderes. É o poder da ressurreição de um lado e o poder da crucificação. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negação, crucificação e seguir o exemplo e a referência de Jesus. Vamos lá, continuando. Cristo não nos dá uma vida melhor, mas uma vida nova. A imagem de Deus
reerguida. Olha que coisa linda. A imagem de Deus, com a queda, tombou. Não foi totalmente perdida, tá, gente? Mas foi ofuscada, foi abalada, foi definhada, vamos dizer assim, em parte, não totalmente. E aí nós falamos sobre a graça comum que ainda permeia a humanidade e os seres criados. Mas nós só somos reerguidos a essa imagem através de quem, gente? Quem é que reergue a imagem de Deus em nós? Nós lemos lá em Romanos 8. Jesus. Através do quê? Quem é que aplica a imago Dei em nós? Quem aplica, não é Jesus daí. Quem aplica a imagem de Jesus em nós? O Espírito Santo, exatamente. Quem é o agente de Deus que opera nos nossos corações? O Espírito Santo. E o que eu tenho que fazer a respeito disso? O que Deus espera de mim? Seguir e obedecer. Obedecer, se submeter, se render. Aí daí vai gerar todas essas coisas, arrependimento e tal. Se eu não me render, se eu não me entregar ao governo dele, Deus só faz aquilo que nós permitimos, no sentido daquilo que a gente não se rende. Sim ou não? Se você é cheio de si, né, você vai ser vazio de Deus. Se você for vazio de você mesmo, você pode ser cheio de Deus. Você já percebeu? Aquela pessoa cheia de si, orgulhosa, arrogante, prepotente, altiva, ela tem dificuldade de ouvir, de receber uma exortação, puxão de orelha, uma correção, ela não vai mudar. Exatamente. Quem é cheio de si é vazio de Deus. Quem é vazio de si pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Então nunca perca a humildade, né? Isso vale para todos nós, né? Não perca a humildade, reconheça erros e falhas, porque quem não reconhece erros e falhas, que foi o que tu falou, arrependimento não vai mudar. Sim ou não, gente? Se eu já acho que eu sou bom, para que mudança? Exatamente. E a nossa humildade, gente, ela é testada no momento da exortação. No momento do puxão de orelha, da exortação, é que nós somos testados. Se somos humildes ou se somos orgulhosos, cheios de si. Sim ou não? Por isso que é tão difícil a exortação. Tanto de fazer na vida dos outros, sim ou não, gente? Ninguém gosta disso, né? Sim ou não? Ninguém gosta. Ninguém gosta de exortar os outros. Muito menos de receber. Porque dentro de nós tem uma natureza que não quer mudar. Que natureza é essa? Resiste, exatamente. Que é a carne. A natureza pecaminosa. Adâmica, que não quer ir para a cruz. Entenderam? Beleza? Vamos lá então. Algumas frases de um outro grande teólogo que eu gosto demais. Inclusive eu estou lendo um livro dele. John Stott. Estão gostando dessas frases de teólogos? Legal, né? Isso aqui eu achei genial. Eu tive essa ideia, eu falei, gente, eu vou pegar um tema aqui, vou pegar várias frases e tal, para trazer para a galera, acho que é legal. Porque a gente pode ir aplicando aqui, né? E são tudo mentes brilhantes, teólogos renomados, tá? Na história da igreja. Calvino, século XVI, Hernandes Dias Lopes, século atual, tá vivo ainda, já escreveu mais de 200 livros, cara, esse cara. John Stott já escreveu mais de 100 livros. Estou trazendo só cara brutal aqui, só cara extraordinário, tá? São os caras que eu admiro e que são maravilhosos, a nível mundial. Outro cara chamado John Stott, é um pastor, teólogo, anglicano, na Inglaterra, um cara fenomenal. Ele diz assim, o ser humano foi criado para relacionamento com Deus, foi arruinado pelo pecado, mas é restaurado somente pela cruz de Cristo. Olha que coisa linda. Criado para um relacionamento com Deus, arruinado pelo pecado, está falando do quê? Da queda. E restaurado somente pela cruz de... Está falando da redenção. Ó, sempre vocês vão ver esses 4 momentos. Criação,
queda, redenção e glorificação. Vamos falar junto? Criação, queda, redenção e glorificação. Qualquer dia eu vou pregar só sobre esses 4 momentos, tá? Inclusive eu pedi para o Irã pregar, talvez ele pregue aí, eu botei lá, né? Vamos ver como é que vai sair a palavra dele. Domingo ele vai pregar, tá, gente? Domingo de manhã e à noite. Fala, agora? Fala. Essa é antropologia, eu botei final, eu entendi, o senhor falou que era final, é final? Não, antropologia bíblica. Sim, a antropologia bíblica é final ou está função? Porque eu estou sem ver o restante. Final? Não, é o final. Não é não. Das aulas, estás falando? Começou agora, é. É porque essa é a segunda aula, tá? Tu não veio na anterior? Sim. Ah, então tu veio, tu assistiu, tá? É que eu tratei de outros assuntos, da antropologia, tá? Eu só estou finalizando a matéria, tá bom? Que pelo jeito vai ser hoje, tá? Então vamos lá, vamos ver, se Deus quiser. Vamos lá, gente. Olha o que ele fala, tudo do mesmo tema, gente. Ser imago Dei, que é a imagem de Deus em latim, é um ser paradoxal. Por quê? Paradoxal no sentido de contrastante às vezes, tá? Ele veio do pó da terra, mas ele também é portador do sopro divino. Olha que coisa linda. A gente veio do pó da terra, mas em nós tem o sopro divino. No hebraico é a palavra ruá. No Novo Testamento, em grego, é pneuma, que é a mesma palavra para espírito. Sopro divino, tá? Existe a vida biológica, bios, existe a vida de Deus, zoe, e sobre a zoe, que é a vida de Deus, tem o pneuma divino, o sopro divino. Ok? Tanto é que quando a gente vai estudar sobre o Espírito Santo, a gente não entrou ainda, a gente vai estudar mais para frente, a gente vai estudar a pneumatologia, que é a ciência, o estudo acerca do Espírito Santo. Pneumatologia, tá? Todas as ciências da teologia sistemática, que é a matéria que eu estou dando para vocês, já é a teologia sistemática 2, tá? Elas são inícios de palavras no grego. Por exemplo, antropologia, antropos, homem, significa aquele que caminha de pé. Antropos no grego significa aquele que se coloca de pé, porque a maioria dos animais não anda em pé. Só o antropos, o homem. Soteriologia, sotérios, salvação. Hamartiologia, hamartio, pecado. Pneumatologia, Espírito Santo. Pneuma, espírito. Ou sopro divino, como nós falamos aqui. Teologia, theos, Deus. Bibliologia, biblos, Bíblia. Entenderam? Cristologia, Christos, grego, ungido, Jesus Cristo, a ciência que estuda Jesus. Então, todas as ciências da teologia sistemática, o início da palavra é no grego. Tá? Por isso, pneumatologia. Angelologia, anjos. Eu já tenho uma palavra, qualquer dia eu vou pregar sobre o ministério dos anjos, tá? Já está prontinho, engatilhado aí para a galera, aí vai ser bem legal. Vamos lá. Continuando aqui. O pecado não é um acidente, diz John Stott. É uma declaração de independência de Deus. Olha só. Faz, porque o ímpio é independente de Deus. Eu vivo a vida do meu jeito, eu faço o que eu quero, que Deus se exploda. Eles falam bem assim. Sim ou não? A vida é minha, eu faço o que eu quero. O cristão, em vez de independente, ele é o que, gente? Dependente. O ímpio é autossuficiente. Eu me basto, eu sou bom o suficiente. O cristão é suficiente em Cristo. Ou se apega à suficiência de Cristo, que é a dependência, tá? Entenderam? Isso, que é a submissão, exatamente. Só através da submissão nós nos conectamos com o Criador. Beleza? Continuando, gente. Na cruz, Deus nos ama ao mesmo tempo em que julga o nosso pecado. Isso aqui é interessante. A cruz de Cristo é a convergência entre a justiça de Deus
e a misericórdia do Criador. Sim ou não? A justiça de Deus foi aplicada ali, a ira de Deus foi aplicada sobre Cristo? Na cruz? Sim ou não? Por quê? Porque sobre ele foram lançados todos os nossos pecados. E não só os nossos, de toda a humanidade, de todas as eras, de todos os tempos. Vocês conseguem imaginar isso espiritualmente falando, gente? A gente não consegue nem ter ideia, gente, do que é receber num corpo humano todos os pecados de todas as eras, de todos os tempos, sobre um só ser divino humano, Jesus de Nazaré. Forte isso, né? O John Stott tem um livro só sobre a cruz de Cristo, chama A Cruz de Cristo. John Stott, é um dos maiores livros dele, lindo, maravilhoso, tá? Continuando, gente. Cristo não nos faz religiosos, nos faz humanos como Deus planejou. Então Deus quer religiosidade na gente? Sim ou não? Deus quer humanidade. Quanto mais humano você for, a imago Dei, a imagem de Deus. É o que Deus quer. Jesus foi o quê? Humano divino. Jesus resgatou para nós a verdadeira humanidade, gente. Não é à toa que aparece 52 vezes no livro de Lucas, 52 vezes aparece Filho do Homem. E isso é intencional. Porque Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, o exemplo do homem perfeito, porque foi escrito para os gregos. Cada um dos 4 evangelhos foi escrito para um povo específico, tá? Mateus foi escrito para quem, gente? Para os judeus. Apresenta Jesus como o Messias prometido a Israel. Marcos apresenta Jesus para quem, gente? Para os romanos. E apresenta Jesus como servo leal e fiel. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. O Filho do Homem aparece 52 vezes. Isso não é à toa. Isso é porque Lucas quis apresentar como um médico, como um cientista, como um discípulo de Jesus. Jesus como o homem perfeito que os gregos estavam esperando. Entenderam? E João apresenta Jesus como o amor universal de Deus a todos os homens. Ok? Por isso que ele é chamado discípulo amado. Vou repetir, Mateus foi escrito para quem? Para os judeus, apresenta Jesus como o Messias prometido a Israel. Por isso que tem várias citações do Antigo Testamento, dos profetas, principalmente de Isaías, Jeremias, você vê um monte em Mateus, que é o maior evangelho, 28 capítulos. Sim ou não? É. Aí depois vem Marcos, o mais sintético, o menor dos evangélicos, o mais claro, objetivo, sintético, apresenta Jesus como servo leal e fiel. Porque os romanos admiravam a fidelidade e a lealdade ao Império Romano. Sim ou não? Vocês se lembram, né? Os romanos eram estoicos. Né? Eles acreditavam numa filosofia grega chamada estoicismo, né? que referendava a coragem, a bravura, a fidelidade, a lealdade à pátria, ao império, ao imperador, a expansão dos territórios. E aí Marcos escreve Jesus como servo fiel. Ok? Terceiro, Lucas apresenta Jesus como quem? O homem perfeito. Foi escrito para quem? Para os gregos. Jesus, o homem perfeito, o Filho do homem. E João apresenta Jesus como o amor universal de Deus. Aí pega todo mundo, tá? Os 3 principais eram os romanos, os gregos e os judeus. Os 3 principais ali dos 3 primeiros evangelhos. São chamados de evangelhos sinóticos.
Aí João é a quarta carta, mais detalhada, principalmente do capítulo 13 em diante, apresenta os últimos momentos de Jesus que os outros evangelhos praticamente não falam, falam um pouco, de forma muito abreviada. João já escancara o coração de Deus, principalmente os últimos momentos, porque João era o discípulo amado de quem? De Jesus. Pastor, Fala. é uma coisa interessante que ele sempre quando ele vai exortar não é advertir, né? Quando ele vai falar. Exortar é advertir, em amor, né? É tão bonito. Ele usa muito esse termo, filhinhos. Não quero que pequeis, mas se alguém pecar, temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso advogado fiel. Advogado fiel. Hugo Grosso. Vamos lá. Então, Deus não quer apenas a nossa alma, gente. Ele quer a nossa mente e as nossas mãos, diz John Stott. Olha que frase linda. Deus não quer apenas a nossa alma. Deus quer a nossa mente e Deus quer as nossas mãos, tá? Então ele fala muito sobre essa integração entre a fé e a vida, né? Ele critica o dualismo, né? Entre como se fosse sagrado fosse uma coisa, secular fosse outra. Ele rejeita essa divisão entre o sagrado e o secular. Ele diz que o cristianismo é integral. Tudo é sagrado. Estou trabalhando, meu trabalho é sagrado, sim ou não? Né? Estou lá com a minha esposa, num momento de carinho, de afeto, é sagrado. Eu estou conversando com os meus filhos, ali é sagrado. Tudo para o verdadeiro cristão é sagrado. Nada deveria ser profano. Não é verdade, gente? Ele está falando a vida do cristão, não no mundo lá fora. Claro que lá fora a gente pode fazer essa distinção entre o sagrado e o profano. Qual é o diferente do sagrado? O profano. Sim ou não? Profano significa o quê, gente? Algo sujo, contaminado, né? Algo contrário àquilo que é sagrado. Hoje eu estava ouvindo um podcast de 2 teólogos assim maravilhosos, eu achei muito legal. Eles falaram assim: teologia, que é o que nós estamos estudando, é a tentativa humana de explicar o sagrado. Olha que frase linda, gente. Vamos falar junto? Teologia é a tentativa humana de explicar o sagrado. O sagrado aqui é quem, gente? É Deus. Theos, Deus. Logia, estudo do sagrado, estudo acerca do Theos, que é Deus. Legal, né? Vocês estão gostando da teologia, gente? Eu sou fascinado, tá? Por isso que eu gosto dessa matéria. Eu sou fascinado. Eu já li várias obras de teologia. Eu amo demais esse assunto. Para mim é uma das coisas que eu mais gosto de estudar, tá? E gosto de estudar esses caras aqui, grandes teólogos. Então ele critica o dualismo, né? A rejeição da divisão entre o sagrado e o secular. Ele fala da santidade integral, que o cristão deve viver uma santidade integral, ou seja, adoração, trabalho, justiça, tudo como atos espirituais. Da mesma maneira que a adoração é um ato espiritual, o trabalho também é um ato espiritual. Sim ou não? É o exercício do teu sacerdócio, na sua profissão. Para a bênção não só sua, de adquirir riquezas, bens materiais para prover para a tua família e para o teu bem-estar, mas também para abençoar a sociedade. Sim ou não, gente? Sim. Sim. São atos espirituais, gente. São sacrifícios espirituais. Vamos lá. Ele também fala da encarnação como modelo. Encarnação aqui no caso, só tem um homem que encarnou, gente. Quem foi esse homem? Jesus. Nós cremos na reencarnação? Sim ou não? Não. Os espíritas, budistas, shintoístas, hinduístas, tudo acreditam. Nós não. Nós cremos na encarnação, com E, sem o re. A encarnação de um só homem. Quem foi esse homem? Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Beleza? Então a encarnação é o nosso modelo. No caso, Cristo no mundo é o nosso modelo, mas não do mundo, né? Ele não era mundano, é nesse sentido.
Ele era um modelo de Deus no mundo. Deus não quer apenas a nossa alma, Ele quer a nossa mente, as mãos e a história, já falei. Engajamento social, gente. John Stott fala muito sobre isso, engajamento social. Sobre a missão integral, de novo aqui, ó, engajamento. Aonde? Na sociedade. Outro teólogo falando. Então não é só política, é tudo, educação, é todas as esferas, no teu trabalho, na medicina, na polícia, né, na advocacia, no direito. O cristão ele tem que se infiltrando dentro da sociedade, que é tenebrosa, pecaminosa e corrupta, né, suja, como a gente sabe. São trevas, porque o pecado impera, mas nós somos luz. Se nós não avançarmos na luz, a trevas toma conta de tudo, gente. É nesse sentido que ele fala do engajamento social, tá bom? Então, e missão integral, missão da igreja, né? Integral no sentido de completo. Ele fala do evangelho de duas mãos. Por um lado, nós proclamamos. Por outro lado, nós ajudamos as pessoas com ação social. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai na África, aí você chega no meio de uma favela absurda. Não adianta você ir lá falar de Jesus só para as pessoas. Você tem que falar de Jesus com a boca e aqui tem que dar para a pessoa uma cesta básica, um pão. A pessoa está sofrendo, gente. Tem que ser um Cristo encarnado na vida das pessoas. É isso que ele fala. Tem que ter a proclamação, mas também a ação de justiça do reino, ação social, engajamento. A cesta básica, ajuda, o apoio, a profissionalização das pessoas, um poço de água, né? Meu irmão faz isso, ele faz muito poço, né? Nas vilas, nas aldeias, porque às vezes o que mais mata a criança lá, gente, é a água contaminada. Tá aqui uma médica, ela sabe. A água contaminada com coliformes fecais, né? Com uma série de coisas lá, gera todo tipo de doença, gente. Então o que os missionários vão? Para ganhar o coração das comunidades e aí então pregar o evangelho, faz um poço lá, a criançada tudo pulando debaixo da água e tal, aquela festa, aquela coisa linda, quer dizer, o engajamento social e proclamação do evangelho. Outra coisa que ele fala também da defesa dos vulneráveis, gente, defesa dos vulneráveis, que era o que antigamente era o órfão, a viúva, que mais? O estrangeiro e... o estrangeiro, o órfão, a viúva e mais os pobres. Os 4 mencionados na Bíblia, que são os mais vulneráveis. E aqui, né, John Stott fala sobre a justiça para os pobres, refugiados e oprimidos. Provérbios 31, 8 a 9 fala sobre isso. O cristão deve tentar de alguma maneira ajudar quem precisa, na medida do possível, na medida em que ele pode? Sim ou não, gente? Sim. Sim. E tem instituições, gente, que fazem um trabalho lindo, maravilhoso. Sim ou não? Sim. Um monte. Precisar de algum para ajudar, eu te ajudo. Eu te falo, tá? A gente conhece bastante instituições que fazem isso. A igreja aqui ajuda. Um projeto social com 3 centros de recuperação. Lá em Campo Mourão, do pastor Sidney, que eu já trouxe aqui 2 vezes. Um homem faz um trabalho lindíssimo, acolhendo idosos, cuidando de mulheres drogadas e alcoólatras, cuidando de jovens homens, né? Alcoólatras e drogados. Por isso que a gente faz aquele movimentação de quem puder trazer roupa, tal. Todo mês a gente doa de 2, 3, até 4 cestas básicas para eles lá. Às vezes até ajuda financeiramente, quando ele passa algum aperto lá, alguma dificuldade. A gente ajuda a pagar a conta de água, de luz da instituição. Assim, fazer a nossa parte. Sim ou não, gente? Sim. Ajudar a todos, não importa quem. E claro, né, pessoas sérias que realmente façam a diferença, como esse exemplo que eu citei. Tá bom? Vamos lá, mais 10 minutinhos. Frases de antropologia de um outro teólogo chamado Champlin, que é um cara também que eu gosto demais, Norman Champlin. Norman Champlin, para quem não sabe, é o maior teólogo do Brasil. Foi professor da USP, ficou 30 anos na cátedra da USP, escreveu a maior obra em língua portuguesa, que é o
o comentário do Antigo Testamento completo, de Gênesis até o final de Malaquias, e depois o comentário do comentário bíblico do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. O cara é fenomenal, gente. E ele era assim, ele era um erudito absurdo, assim, ele escrevia em grego, embaixo a tradução em português e depois fazia os comentários embaixo. Uma obra gigantesca, com mais de 30 mil páginas esse cara escreveu. O cara é fenomenal. Ele era americano, mas que viveu e a vida toda teve aqui no Brasil, foi professor da USP, um cara fenomenal, Norman Champlin. Quem quiser em PDF, eu tenho as obras dele, tá? Mando para você. É um cara lindo, lindo, lindo. O trabalho dele é maravilhoso. Claro que ele tem uma coisa ou outra diferente do que nós pensamos, tá? Uma teologia, sim. O cara não pensa plenamente o que às vezes tu acredita. Tem, às vezes, uma outra posicionamento diferente do nosso. Mas é um cara fenomenal. É considerado o maior teólogo do Brasil de todos os tempos. Norman Champlin, ok? Vamos lá, ele diz assim: o ser humano é uma unidade psicossomática, mente, né, emoções, tal, psicológico. Somática, soma é o que, gente? Corpo. Então ele diz, o ser humano é uma unidade psicossomática criada por Deus em crise existencial pela queda e restaurada somente em Cristo. Olha que coisa linda, gente. Então, o que gera crise existencial nas pessoas? O que gera crise existencial nas pessoas? Vamos ver se vocês entenderam até o que eu falei até agora. Isso, a falta de Cristo, muito bem. O que mais? Mas tem algo relacionado aos 4 tempos lá que eu falei. Criação. Segunda, queda, gente. O que promove a crise existencial é o pecado, a queda, gente. Pela falta de Cristo. Quando às vezes a gente está longe de Deus, fazendo um monte de coisa errada. Aquilo vai gerar uma crise existencial em você? Sim ou não? Sim. Porque quem quebra uma lei de Deus, se quebra, gente. Sim ou não, gente? Basta ler o Salmo 32. Enquanto me calei, né, a tua mão pesava sobre mim, os meus ossos bramiam, o meu gemido, né, gemia e o meu humor se tornou sequidão de estio. O que é sequidão de estio? O meu humor definhou. A ideia aqui é uma folha secando e murchando. Que folha é essa? A nossa alma. E aí você entende, gente, por que tem tanta gente arrebentada hoje em dia. Porque não para de pecar. Claro que eu não estou falando isso numa posição de bonzão, de super-homem, como alguém que não... Não é isso, gente. Mas a gente entende porque tem tanta gente arrebentada hoje, com crises existenciais terríveis. Por quê? Porque não para de fazer aquilo que mais prejudica a alma humana. O que prejudica? A queda, o pecado. Quanto menos tu peca, mais saudável você vai ser na sua alma, gente. No seu coração, sim ou não? Como dizia Lutero, né? Não existe travesseiro mais leve do que uma consciência tranquila com o Criador. Não tem, gente. Pessoas que não querem compromisso. Querem nada. Te vê na igreja, gente. A gente sente, até no jantar, de trazer uma pessoa complicada. O Val mesmo. O Val ficou de cara. Ele comprou 5 convites comigo, deu para os funcionários dele, ninguém quis vir. Deu, ele pagou do bolso dele. Fez o Pix lá para a igreja. Ninguém veio, cara. Ele ficou arrasado. Ele falou para mim, Gil, eu fiquei arrasado. Eu dei os convites, eu nem vendi, eu nem cobrei, eu dei para as pessoas. Eu dei para 7 pessoas, gente. A metade não veio. Dei. Paguei do meu bolso. Paguei do meu bolso para 7 pessoas. Vocês veem isso aí? Sim. Esse aqui é a mesma coisa, levou 5.
Veio ele e o filho dele. Provavelmente teve dificuldade de dar para os outros. Cara, uma coisa incrível. Comer, beber e uma palavrinha rápida de meia hora. A pessoa não quer, não vem. Dado, gente. Por isso que a gente já faz baratinho para ser dado. Porque eu vou falar assim, ó, eu estou te dando, se não for, você vai ter que pagar. Aí vem. Eu vou cobrar de você. Aí ele vem. Boa estratégia. Daí ele nem pega. Não, peraí que eu vou ver. Tá. Cara, é incrível. O que mostra isso? Crise existencial pela queda e aquilo que você falou. Falta de aliança com Deus. Compromisso. A gente nota, pastor, você falou dessas pessoas né, com essa situação toda de sofrendo e tal, depressão, mas a gente nota assim, você falou em Cristo, parece assim, falou em Jesus, parece um ser extraterrestre, de outro mundo, mas a gente sente isso, entende? Parece assim, não faz parte do meu cotidiano. Exatamente. Tem mais o que fazer, né? Mas vamos lá, gente, continuando aqui, ó. A queda não aniquilou a imago Dei. O que é imago Dei? A imagem de Deus. Mas a deformou como um espelho quebrado. Achei legal essa ilustração, né? O Champlin, Norman Champlin, esse grande teólogo aí, americano, brasileiro, né? 30 mil páginas escritas o cara fez, essa grande obra dele. Olha, eu vou repetir. A queda não aniquilou a imago Dei, mas a deformou como um espelho quebrado. É possível ainda ver a imagem da pessoa com o espelho quebrado? Sim ou não? Mas não é a mesma coisa. Tem pedaços também. Tem pedaços ali de Deus, né? Da imagem de Deus, mas a imagem não está perfeita. E quem é a imagem perfeita de Deus, gente? Jesus. Amém? Legal essa ilustração, né? Sem Cristo, o homem é um cadáver espiritual que respira. Olha só. Eu costumo dizer que é um walking dead, né? Um morto-vivo. O cara acha que tem, eu tô curtindo a vida e tal. Mas por dentro ele está morrendo espiritualmente. É um morto-vivo. É um walking dead. Um morto andante. Traduzindo literalmente do inglês, né? Então, quando o homem ignora a sua natureza integral, quando a gente fala é corpo, alma e, ou no mínimo, alma e corpo, tá? Para aqueles que, opa, eita, é o de cima, é o segundo, isso, então, essa turminha do professor Raimundo aqui tá, eu gostei desse formato, tá, gente? Comigo vai ser assim, vou até falar para os professores, não ficou legal? Ficou mais dinâmico e tal. Vamos lá então, gente. Continuando. Quando o homem ignora sua natureza integral, torna-se um animal ou um anjo frustrado. Olha só. Tem um outro teólogo brasileiro que ele diz assim, gente. Ele diz assim: Deus não quer que você seja nem um anjo, muito menos um demônio. Ou uma besta voraz, ele fala. Deus quer apenas que você seja um ser humano semelhante a Jesus. Cara, eu acho lindíssima essa frase. Né? Tem crente querendo ser anjo. Não vai ser anjo nunca. E tem ser humano que vira um demônio. Uma besta voraz. Deus não quer nem um extremo e nem outro. Deus quer apenas que você seja um ser humano semelhante a Jesus. Eu achei lindíssima essa frase, tá? Uma obra chamada Talmidim, muito legal, um devocional, bem bacana. Vamos lá, continuando. Somos pó, mas pó amado por Deus. Frágeis, mas redimidos para a eternidade. Somos pó, mas pó amado por Deus. Frágeis, mas redimidos para a eternidade. Então aqui está falando da fragilidade humana. E o poder de Deus, como Paulo fala, em vasos de
Como é que ele fala? Nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro, mas existe um tesouro, um poder glorioso, divino, maravilhoso dentro de nós. Que tesouro é esse? O Espírito Santo de Deus. Amém? E para fechar aqui, a Bíblia não promete almas voando, promete corpos glorificados. Olha que coisa linda, gente. A Bíblia, né? A gente não é Gasparzinho que morre e fica voando, vagando pelo mundo aí afora. Não, a gente não acredita nisso. Nós vamos para o céu, lá a gente vai estar incompleto ainda, espíritos justificados, como diz o livro de Hebreus, aguardando a ressurreição dos justos. Aí nós teremos novos corpos glorificados, como ele menciona aqui. Amém? Beleza, gente? Vamos fechar aqui. Não terminei, faltou só um pedacinho aqui, mas gostaram dessas frases? Dos teólogos? Legal, né? Amei isso aqui. E nos outros eu também fiz, tá? Nas outras matérias, eu fiz isso aqui também. Fala. Eu não vou fazer o curso do Master, eu já fiz, tá? E eu estou fazendo outro curso agora. Que legal. Estudo bíblico compartilhado, 2 anos. Que legal, que bacana, que legal. Uma vez por semana. Pode fechar ali, pode fechar. Eu tenho